Por que uma pessoa aí de bom tom resolve doar dinheiro pra sua campanha? Acredita no meu ideal. Tem nada em troca? Se você achar, a gente vai na delegacia Beleza. junto e mostra isso. Truco, seu Se eu fosse negro, cara, na boa, como eu faço parte de uma branquitude ilícita. Se a eleição fosse hoje, você votaria no Lula de novo? Bolsonaro é o inimigo? Só sabe falar meu nome todo dia. Tudo isso para explicar que você fica chocado com o termo criado mudo. Todos os termos originários, esse comportamento senhoril perante os escravos, acho que eu fico chocado. E acho que você também deveria ficar. Eu não fico chocado com o criado mudo porque isso é mentira, isso não é um termo racista. Senhoras e senhores, estamos de volta. Voltamos à Avenida Paulista e aumentamos o valor do desafio. Agora, Pix de R$1.000 para quem me convencer que Luiz Inácio Lula da Silva está fazendo um bom governo. Teve marcha para Exu, teve esquerdista dizendo que tem censura assim no Brasil, mas quem está censurando é o Elon Musk. Teve de tudo. Será que finalmente, agora comigo voltando à Avenida Paulista e aumentando o valor, alguém sentou do outro lado da banquinha e me convenceu? Qual que é o seu carro de trabalho? Corolla. Beleza, e por que não um Fusca? Não sei. É a mesma proporção do que se a Jean já gastou ou não em viagem. E o que eu vou te proporcionar? O que eu vou... Humberto O que eu vou... Vamos lá, você, Humberto, você deve ser um cara que se conhece bastante, né? Você não me conhece, então não deve saber que eu não falo frases homofóbicas porque eu não sou homofóbico. Você que se conhece, você fala frase racista às vezes aí? Frases homofóbicas você fala? Não, E frases machistas? também não. Tá. Mesmo Sabe por porque- quê? Porque me parece que você não deve Só ser que- racista nem Não, homofóbico. mas aí só que você chega a um termo criado mudo, por exemplo, que todo mundo fala, é uma frase racista. Mentira. É uma palavra racista. Mentira. Você sabe a história do criado mudo? Isso aí é a história do criado mudo. Então conte. Não tem nada a ver com a questão de ser negro, não. Trata-se do escravo que ficava ao lado da cabeceira da cama, que ele era obrigado a servir o seu senhor e tinha que ficar mudo. Não faz o menor sentido. Imagina um fulano parado ali a noite inteira. Um escravo, né? Uma pessoa escravizada que, de repente, durante o dia ficava tomando chicotada desse mesmo senhor. Como é que o sujeito ia dormir? Não faz o menor sentido. Vou contar a história de criado mudo pra você. Evidentemente, vem lá da França, muito antes, inclusive, da escravidão brasileira. Não tem nada a ver com racismo étnico como a gente pensa no Brasil. Agora, no Brasil, quem criou essa polêmica sobre criado mudo ser uma frase racista ou não, foi uma empresa chamada Etna, que pra ganhar lucro em cima de empresas que eram no mesmo mercado Sim, de imóveis, ela criou que criado mudo era uma palavra racista, logo a Etna era a única que não vendia criado mudo e que ela vendia mesas de cabeceira. Tanto que, se você pesquisar, você pode pesquisar a hora que você quiser, em português não tem nenhum artigo, nenhuma matéria, nenhuma frase falando que criado mudo era racista antes da Etna citar isso. E o mais curioso é que a Etna, pouco tempo depois de inventar essa balbúrdia, faliu depois de tentar Você falar... tá misturando as coisas. Você acha Não que tô, uma empresa não tô. privada começa a caracterizar livros de história, onde isso daí, você tem histórico de livros de história da década de 80. Histórico de Nós história. estamos- Não, eu histórico, vou repetir pra você. Antes da Etna inventar essa falácia de que criado mudo era um termo racista e correto era mesa de cabeceira, não tem nos livros de história brasileiro em português nenhuma citação dizendo que criado mudo era um termo Você racista. pesquisar no Google, você acha? Você acha? Acho. Antes da Etna soltar isso, de que criado mudo era um termo racista, antes disso não tem nenhum artigo, nenhuma matéria, nenhuma entrevista citando que criado Então, mudo era um termo racista. É um termo que o capitalismo inventou pra ganhar dinheiro, que você caiu no papinho do capitalismo. Papinho? Então automaticamente a Etna faliu porque ela começou a falar que o criado mudo não era tô dizendo isso. Você Eu acho acabou que- de associar ali, consequentemente a Etna faliu. Então, essa é a consequência? Eu falei, o engraçado é que pouco tempo depois a Etna faliu, foi isso que eu falei. O mais curioso é que a Etna, pouco tempo depois de inventar essa balbúrdia, faliu. Beleza. Voltando. Falei Voltando sim. não, criado mudo não é um termo racista. Y la verdad es que no soy. Usei uma palavra que é claramente racista, peço perdão por isso. Eu queria, na verdade, denegrir. É uma palavra que choca em função do Você fica preconceito. Não, peraí. Do preconceito estrutural. Entendi. Então, preconceito estrutural. Não. O racismo, você chega, é como você vai se comportar perante o preconceito estrutural. Então assim, você não é negro, mas se você fosse negro, você ia ficar chocado com alguém usar a palavra criado mudo? Choca? Vamos dizer assim, Acho que a gente tem outros problemas, mas... se eu fosse negro, cara, na boa, como eu faço parte de uma branquitude ilícita,
Começa por Dom Pedro II, que é um cara que defende muito os negros, nós da elite dominante do Brasil. É óbvio que eu choco, tenho uma obrigação moral de defender os negros. Na época, os senadores tinham Tudo isso pra explicar que você fica chocado com o termo criado mudo. todos os termos originários do comportamento senhoril perante os escravos, acho que eu fico chocado. E acho que você também deveria ficar. Eu não fico chocado com o criado mudo porque isso é mentira, isso não é um termo racista. Chega! E aí, quer participar, mano? Pix de R$1 pra quem me convencer que o Lula tá fazendo um bom governo. Fala pessoal, tô aqui como? Augusto. Augusto? Meu nome é Augusto também. Ah, prazer. Ô, xará, Xará. velho. Você autoriza a gravação aí? Autorizo. Augusto, a gente tá aqui na Avenida Paulista com o seguinte desafio. Pix de R$1.000 pra quem me convencer que o Lula tá fazendo um bom governo. Você acha que ele tá fazendo um bom governo, um governo ruim? Não sei o que ele está fazendo de ruim. 22, você votou no Lula em 22? Votei contra o Bolsonaro em favor do Lula para ganhar. Você votou no Lula? Para que o Bolsonaro não ganhasse. Mas você votou 13 no Lula. O Lula venceu a eleição dizendo que era a favor da democracia, da diversidade, do amor, e desde que ele assumiu, desde que ele tomou posse, só anda com um grupo terrorista e com um ditador. Você que votou no Lula, o que você acha do Lula ficar andando com ditadores sanguinários? É uma coisa que você acha bacana? Não, todos os países fazem isso. Todos os Então, países? está pensando na influência. Mas não é sobre as eleições venezuelanas. Ele não falou que quem ganhou não era Madeiro o nome dele. Maduro. Maduro, que a eleição era fraude. Isso não é Não contra chegou a falar, não chegou a falar. Primeiro que o Lula não quis mandar observadores internacionais para aferirem a eleição venezuelana. Eu acho que isso teve alguma influência? Acho que não, por quê? Porque o Maduro, um dia antes da eleição, ele simplesmente fechou todas as fronteiras da Venezuela e impediu que observadores internacionais fossem ver se a eleição ia ser democrática ou não. O que mais ele poderia fazer influenciando outro país que não fosse declarar guerra? Não, imagina, por exemplo, boa parte do mundo livre, boa parte dos países ocidentais, seja os governados pela esquerda, seja os governados pela direita, falaram que a eleição na Venezuela foi uma fraude. Tem que fazer alguma coisa, tem que convocar um novo... Alguma coisa tem que ser feita, o presidente da Venezuela não pode continuar sendo um ditador. Não quer dizer que tem que ser declaração de guerra. Agora, o Brasil como país mais influente da América do Sul poderia ter feito moções, poderia ter chamado o Nicolás Maduro, inclusive para conversar, já que o Lula é um dos maiores aliados do mundo, o Nicolás Maduro, muita coisa ele poderia ter feito. Mas ele não recriminou pedindo uma nova eleição? O que o Maduro tem que fazer é mostrar o que aconteceu na eleição. Não é convocar uma nova eleição porque ele julga que perdeu. Mas como fazer ele provar... como fazer ele provar que... Mostrando as atas. Não, como fazer ele mostrar as atas? Pressão internacional, com certeza. É o que dá pra fazer. Dentro do jogo democrático. Pressão internacional. Não acho que o Brasil tem que declarar guerra à Venezuela, não acredito nisso. Eu acho que o Brasil tem que pressionar o Nicolás Maduro a mostrar as atas da eleição. E ele já tá enrolando um mês, eu tenho certeza que ele vai enrolar 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Por quê? Porque tudo leva a crer que ele perdeu essa eleição. Filtrar e vou te mandar os links do que eu tô falando. Maravilha, Inclusive fechou. dos nomes dos deputados, senadores, prefeitos e governadores e militantes e simpatizantes do Partido dos Trabalhadores que defendem o Estado soberano da Venezuela e defendem a mostrar as atas eleitorais. Você consegue citar 3? Meu, eu não vou citar nomes agora. 2? Se eu não vou citar nomes, nem 3, nem 2, nem 1, cara. Certo? Voltando aos 5 elementos que Mas eu te eles convenço. existem. Claro. Mas você não consegue citar 3. Vamos convencer aos 5 itens, Vamos voltar. 5 elementos que mostram que o governo Lula está fazendo um bom trabalho. Por exemplo, você acha que na educação o governo Lula tá fazendo um bom trabalho? Sim. Por quê? Você conhece alguém que está recebendo um pé de meia? Não. Não? Então pergunta para alguém que está recebendo um pé de meia. O que o você quanto acha? que R$200 por mês faz uma puta diferença para o O jovem. que você acha do Lula anunciar o pé de meia, fazer lá com a Tabata Amaral, fazer um grande evento, e menos de 15 dias depois ele contingenciar o pé de meia? O que você acha disso? Não foi o que é contingenciamento para você? Segurar um pedaço da verba. Cara, a verba é a mesma, os mesmos R$200 a Criança, o aluno não deixou de receber os R$200 a menos. Como é que se segura? Se você pega o projeto político, é o seguinte, Agora, o que você vê é um sensacionalismo de fake news para se Contingenciamento. Isso. Então Por é segurar fake isso news que daí. teve contingenciamento do pé de meia? Como você está falando, sim. O que eu expus é, Então, agora teve sobre- contingenciamento do pé de meia. Essa frase é fake news pra você? Não. Mas agora, o Não teve contingenciamento sensacionalismo, no pé de meia. o sensacionalismo que você está fazendo sobre isso, cara, como é que você pode... Eu citei educação, você citou o pé de meia. Eu citei. Beleza, o pé de meia o Lula contingenciou. O que você acha disso? Essa foi o ponto. Você disse que era uma coisa boa. Eu disse novo que essa ensino coisa médio. boa, O o novo Lula ensino médio. contingenciou. E o novo ensino médio, O que tem o novo ensino médio? que foi aprovado pela Câmara? O que você acha Qual sobre deles? isso? O do governo Temer ali, com o Mendonça Filho no Ministério da Educação? Não, o que foi reformulado agora. Não acho que teve muitas coisas boas, não. Agora, por exemplo, vamos voltar em cortes.
Lula cortou 332 milhões de reais do Ministério da Educação. Você acha que isso foi uma coisa boa ou uma coisa ruim, cortar da educação? Cara, vamos dizer assim, sobre economia, sobre direito financeiro, nós temos que respeitar a lei de responsabilidade fiscal. Você, como legislador, você sabe. Com certeza. Quando você aperta o cinto, você aperta de todos os... Fala pessoal que tá assistindo esse Change My Mind, você sabe que esse ano tem eleição, mas eu não disputo como deputado estadual. Mas eu tenho um candidato a vereador aqui na cidade de São Paulo, que é o Renato Batista, 44999. A gente precisa de gente capacitada, técnica e corajosa para fazer o enfrentamento contra o futuro prefeito da cidade de São Paulo, que tem chance de ser o Guilherme Boulos. Então se o Boulos ganhar, tem que ter gente para fazer oposição a ele no parlamento. E esse cara é o cara que tem minha confiança, Renato Batista, 44999, que é o líder da frente anti-Boulos, né, Renatão? É isso aí, Guto. A gente lançou a frente anti-Boulos, então se você quiser receber material na sua casa, forabolos.net, eu vou te mandar o meu material e o material da nossa campanha Fora Boulos. Dia 6 de outubro é 44999 para fazer o enfrentamento contra essa esquerda nojenta. Tamo junto. É isso aí, esse cara tem minha confiança. Esse cara tem minha confiança. Você tá dizendo que o cobertor é curto, só que como o cobertor é o curto, tem que tirar de alguns lugares para cumprir a lei de responsabilidade fiscal e a famosa regra de ouro. Concordo, eu sou liberal, defende o primário. Superávit primário, que enfim, não... É que você não sabe. Acho que não vai chegar. Acho que não vai chegar a superávit primário, muito pelo contrário. Mas bom, vamos chegar lá. Lula cortou do Ministério da Educação 332 milhões de reais. Então vamos lá, 332 milhões de reais. O Lula cortou. Chega porque a gente consegue aumentar a renda. Calma aí. O Lula cortou da CAPES, Pesquisa, Ciência e Tecnologia, 116 milhões de reais. O Lula cortou do combate ao crime organizado 708 milhões de reais. Não dá 3 bilhões ainda, sabe? Para. Calma, vamos lá. Eu tô dizendo para papel e caneta. Não dá 3 bilhões ainda de corte. Sabe quanto o Lula e a Janja gastaram de passagem e hospedagem? 3,3 bilhões de reais. Não era melhor ter enxugado o gasto de passagem e continuar gastando, investindo em educação? Já que o cobertor é curto? Tudo que foi cortado, não vou nem entrar no mérito 3 bilhões, 5 bilhões, eu não vou nesse sensacionalismo. Eu vou no convencimento de que o Brasil é a melhor economia do mundo perante quando o Lula entrou. Eu vou entrar que o crime organizado, e vou chegar em São Paulo no seu Tarcísio também, quanto o crime organizado no Brasil está em índices menores, em apreensão de drogas maiores, apreensão de armas maiores, mesmo com corte. Eu não vou entrar nessa parte técnica do corte. E se você pega a cidade de São Paulo, vou entrar um pouco Tarcísio, porque eu vou defender um pouco, mas isso por causa da cidade de São Paulo. Você já entrou em Tarcísio, quando você citou que o Brasil está prendendo mais drogas, está prendendo mais criminosos. Toma dele, toma dele, toma dele, toma dele. Paulo, o que é o centro expandido? Você deve saber. Dentro da Marginal Pinheiros, dentro da Marginal Tietê. É que você está usando uma grande estratégia que boa parte dos jornalistas usam também, que é: você falou que o cobertor é curto, então tem que tirar, porque tem que cumprir com a lei de responsabilidade fiscal. Eu falei, ok, o Lula, se tem alguns cortes do Lula em áreas que eu julgo essencial. Pesquisa, educação, segurança pública. Show. O Lula cortou. Se ao cortou mesmo passo, e tá funcionando? Ao mesmo passo, o Lula está gastando com coisas que eu não julgo importantes. Dá pra você cortar... Vamos lá. O cobertor é curto, segundo você. Aí você tira 332 milhões de reais do Ministério da Educação. Você tira 708 milhões de reais do combate ao crime organizado. Você tira 116 milhões de reais da CAPES, porque o cobertor é curto. Ao mesmo passo, você gasta 3,3 bilhões de reais com passagem, viagem e hospedagem. Tá, eu vou te convencer. Se o cobertor é curto, não é melhor parar de gastar com hospedagem para gastar com educação e segurança? Focar na pergunta, Lula, aqui. Vou te convencer que o Brasil tá melhor, ponto. Não respondeu. Você como deputado estadual, você como deputado estadual, qual que é o seu carro de trabalho? Corolla. Beleza, e por que não um Fusca? Não sei. É a mesma proporção do que se a Janja gastou ou não em viagem. E o que eu vou te proporcionar? O que eu vou te proporcionar? Que você não reduz proporcionalmente os benefícios que você tem na Lesp. Roberto, vamos lá. Eu protocolei o projeto de acabar com todos os privilégios que os políticos da Assembleia têm direito. Não só protocolei esse projeto, como eu recusei todos os privilégios que os políticos têm direito. Além de não ter usado o fundão eleitoral na minha eleição, eu fiz só com dinheiro privado e doação individual, eu ainda recusei todos os privilégios que eu tenho direito na Assembleia. Tá, as pessoas privadas... Então isso que está dizendo de carro da Assembleia, privilégio parlamentar, eu recusei todos e protocolei projeto para que os outros deputados parem de usar também. Mas enquanto eles não param de usar, eu já parei e já não usei dinheiro público nem na minha campanha. Eu fui eleito pela Jovem Pan, é uma questão numérica, não é questão de achismo, o deputado mais econômico da Assembleia em 2023. Tudo isso sendo o deputado que mais protocolou projetos e aprovou projetos na Assembleia. Se você foi eleito por verba privada, por que uma pessoa de bom tom resolve doar dinheiro para sua campanha privada? Acredita no meu ideal.
Sem nada em troca? Não sei se eles doaram em mim querendo alguma coisa. Agora, que eu não tô dando nada em troca pra população em questão de benefício, em questão de isenção fiscal, isso você pode ter certeza. E se você achar, a gente vai na delegacia junto e mostra isso. Truco, seu bo... Se a eleição fosse hoje, você votaria no Lula de novo? O Bolsonaro é o inimigo, de novo? O Bolsonaro é um fator, de novo? Então, se o Lula fizer um mau governo, ainda assim você vai votar nele, se for contra o Bolsonaro? Para contra o Bolsonaro, pelas questões que, se ele prometer de novo tentar uma ditadura, aí sim. Então deixa eu ver se o Lula pode fazer qualquer coisa durante o mandato dele, mas se ele não prometer uma ditadura e o adversário do Lula for o Bolsonaro, você vai votar no Lula. O Bolsonaro, como ele era machista e racista e as coisas e tal, O Bolsonaro é machista e racista? as coisas e tal. Por quê? Não, lembra dos comentários que ele fez sobre Quais as mulheres? comentários? Vamos ver, o mais famoso foi aquele vídeo que falou pra aquela moça que ela não merecia, que não estuprava ela porque ela não merecia. Esse foi muito interessante de ver. E aí tem as coisas dele querer tirar... Racismo do Bolsonaro, vai, cita aí pra gente. Sabe os grupos, as vilas feitas por escravos libertados, que eles fugiam, aí faziam pra cidade? Quilombos. Quilombos, obrigado. Quilombos, aí o Bolsonaro prometeu tirar o direito de vários quilombos e tirar, qual é o nome? Economicamente, tirar o apoio do governo deles. Daí ele chegou à presidência da República, ele tirou? Não sei, ele tirou? Você não lembra, por exemplo. E mesmo assim, você acha que uma promessa que você disse que ele fez, dá pra colocar o cara como racista, não é uma palavra muito pesada? Você diz, por exemplo, que o Bolsonaro é racista e machista, se for o caso de racismo, no caso de machismo, conta de frases dele. Se eu citar frases machistas e racistas do Lula, você para de votar nele? Por exemplo, Lula quando foi elogiar uma mulher, ele chamou essa mulher de mulher do grego duro. Quando você vai a elogiar uma mulher, você fala do sexo dela? Mulher de grego duro? Grego duro. Eu nunca ouvi essa expressão na minha vida. Mas você sabe que é uma expressão de cunho sexual, né? Quando você vai elogiar uma mulher, você vai elogiar os atributos dessa mulher, você vai falar, segundo Lula, do grego dela. Ele tinha intimidade com ela? Não era nem a Janja, que é a atual esposa dele, nem a ex, que era a Marisa. Ah, então era só uma mulher? Era uma mulher. E ela falou se ela estava incomodada ou não? Lula, quando foi na cidade de Pelotas, ele disse que a cidade de Pelotas era uma polo exportadora de viado. Pra você, isso é uma frase homofóbica ou não? Foi em que ano isso? Começo dos anos 2000. Nessa época, viado era usado muito mais comumente. Era um período do tempo que ele se adaptou. E aí, agora, hoje em dia, deve ter se adaptado muito melhor. Então acha que você tá com uma vontade muito grande de defender as frases esquisitas do Lula e nas frases do Bolsonaro, que eu também julgo esquisitas essas frases do Bolsonaro. Você achou assim, foi de primeira, você nem sabe se ele provou ou não. Você tá com uma boa vontade para defender frases homofóbicas, racistas e machistas do Lula? Machismo, racismo e homofobia pode ser algo internalizado e aí ele precisa estar de olho para que outras pessoas te apontem e você possa melhorar. Se ele viu, se ele aprendeu com essas situações, eu acho que ele pegou essa internalização dessas questões e aí melhorou isso, foi um exemplo. Já são ali quase 30 anos que o Lula tá falando frases esquisitas. Ele vai aprender ou ele ainda tá no processo aí de aprender a não falar frases homofóbicas, machistas e racistas? Vamos lá, você disse que o Brasil, os brasileiros estão ficando mais ricos, que o Lula está tirando o Brasil do mapa da fome, que está sendo respeitado lá fora e que o Brasil saiu da 12ª maior economia do mundo para a 7ª maior economia do mundo. Calma lá. Se tudo isso está acontecendo, por que no primeiro trimestre de 2024 o investidor estrangeiro tirou 20 bilhões de reais da nossa bolsa? Se o Brasil está tão bom, por que quem já colocou dinheiro nesse lugar maluco que é o Brasil está tirando dinheiro do Brasil? Cara, você está misturando política com capitalismo internacional. Estou. Vou repetir. Se o Brasil está tão bom, se o Brasil está tão bom, por que o capitalismo que quer lucrar com um lugar que está tão bom está tirando o dinheiro de lá? Se está tão bom, eles não vão lucrar colocando dinheiro aqui? Não necessariamente. Entendi. Você concorda que quando se tem um governo mais justo, eles já não ganham tanto dinheiro como eles ganhariam antigamente? Ah, então os caras que já estavam colocando dinheiro aqui... Se você pega o Elon Musk, tá tirando o Twitter do Brasil. Por quê? Por quê? Por quê? Por causa do careca. Não, por quê? Antes fosse. Por quê? Por quê? Ah, é. Só perseguição. Por que o Elon Musk tá tirando o Twitter do Brasil? Por causa do careca. Não, por todos os aspectos. Não é só perseguição. Eu não falei... Cara, quando você fala em democracia, você fala pra todos. Não é só por um cara que é milionário, não por trilhardário, sei lá, não por meritocracia. E que o Elon Musk feriu a democracia? O princípio da liberdade de imprensa, que ele não tá respeitando nas redes sociais. Não, é liberdade de imprensa não. Ele não tá sendo páreo
não tá pareando, tá respeito, calma aí, em respeito à liberdade, da liberdade política, liberdade de imprensa nas redes sociais do Twitter. Então tá trabalhando muito, eu não sei, eu tenho uns problemas de dicção, tá afetando muito vocês políticos, de uma maneira geral, de uma forma errada. Eu adoro o X, eu adoro o Twitter, Claro, Elon Musk. porque ele te preserva, mas ele afeta de uma maneira geral institucional. Não respeita, calma, não respeita Qual as político de instituições esquerda? políticas democráticas do Brasil, não respeitando a soberania. Elon Musk? Elon Musk. Qual instituição Elon Musk feriu do Brasil? Todas. Fala os uma. 3 princípios. Fala os uma. 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, inclusive o desrespeito ao Xandão. Vamos lá, Poder Executivo. O que o Elon Musk feriu do Poder Executivo da República Federativa do Brasil? Fala uma coisa. Quando você detém o poder das redes sociais, o poder da informação, você detém alguns privilégios e também você tem algumas responsabilidades. Vamos lá. Então, agindo em benefícios de alguns e agindo em benefício de algumas situações e sendo conivente com outras contra o atual governo, é desrespeitar o Poder Executivo. Você entendeu? Humberto, eu não me considero uma pessoa boa. Eu juro que eu não me considero. Eu não entendi, cara. O que o Elon Musk feriu a presidência da República do Brasil? Sendo conivente com ações contra o governo Lula nas eleições. Nas eleições? Nas eleições. Começando lá atrás, nas eleições. Sendo conivente com ações contra. E não ferindo a censura, a parte política, a parte da liberdade de imprensa, a liberdade econômica. Então o Elon Musk tá ferindo a liberdade de imprensa e de expressão, é isso que tá dizendo? Sim. O Elon Musk. O Twitter. Ele é o dono dela. O dono do Twitter. Então tá sim Só que aí tá cômodo pra ele. Então, no Brasil tem censura sim e estão ferindo a liberdade de expressão. Mas quem tá fazendo isso é o Elon Musk e o X. Censura, isso é uma tentativa de eu acho regulamentação da mídia. Acho que é outra pessoa que tá fazendo isso. Regulamentação da mídia. Isso aí está confundindo com censura. Não, mas se diz ferindo a liberdade de imprensa e de expressão. Sim. O X tá fazendo isso. Sim. Então no Brasil estão ferindo a liberdade de expressão. Mas quem tá fazendo isso é o X e o Elon Musk. Só que você está desvirtuando uma conversa... Mas tá vivendo em outro país, Humberto. Não, só que você está desvirtuando uma conversa de que o Brasil... Acho que não é o Elon Musk que tá fazendo isso, não. Eu não vou falar nome também que... Então... Quem tem tem medo agora. Eu não acho que é o Elon Musk que tá fazendo isso, não, cara. Como a gente tem que encerrar, porque eu já Então você concorda comigo que o governo Lula tá melhorando o Brasil? Não. Quero viver no Brasil do Humberto aí. Depois tá você bom. me leva pra esse país aí. Eu vou te mandar o Pix. Lembrando, estão ferindo a liberdade de expressão no Brasil. Eu vou te mandar Mas o quem Pix tá da minha fazendo conta. isso é o Elon Musk.